E nós estamos na nossa série, Quem é Jesus? Baseado no livro de João, a partir dos 7 eu sou. Lá em João tem 7 afirmações que Cristo dá sobre quem Ele é. Que Ele faz ali comparações com alguma coisa e Ele diz quem Ele é a partir disso. E hoje nós vamos falar sobre o eu sou a porta das ovelhas. Ele se apresenta como a porta das ovelhas. Nós vamos explorar um pouco mais disso na palavra de Deus, lá em João, capítulo 10, versículos de 7 a 10. Apenas 3 versículos. João 10, 7 a 10. Amém? Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. A palavra de Deus por si só, ela já é autoexplicativa. Eu acho que nós já podemos aprender muito com esse texto, somente de lê-lo. Mas quando a gente pode aprofundar na história, aprofundar o porquê Jesus falou isso, e para quem Jesus falou isso, nós conseguimos tirar aplicações para a nossa vida, para a nossa história. E Jesus, ele estava falando com um público de fariseus neste momento. Ele estava ali aplicando esse eu sou para um público de pessoas, para homens, mulheres talvez, que já tinham ali uma fé, que estavam ali caminhando de alguma forma. Provavelmente poderia ter um pouquinho de multidão também, que não fazia parte desse grupo. Mas o foco principal dessa palavra era para alguém que entendia sobre coisas religiosas, sobre estruturas religiosas. Tanto que porta das ovelhas era um item bem conhecido do povo judeu. Existia uma porta chamada Porta das Ovelhas. Isso era uma porta lá que dava para o templo em Jerusalém. E lá em João, no capítulo 9, voltando alguns versículos apenas, ele explica ali para quem e por que ele estava falando. Que diz o seguinte, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então aqui a gente pode entender um pouco mais o contexto de com quem Jesus estava falando. E a porta das ovelhas, ela tinha uma função específica. A porta das ovelhas era um lugar onde as ovelhas passavam e eram transportadas para chegar no aprisco, serem curadas, tratadas, limpas, purificadas. Acontecia uma cerimônia ali de purificação dessas ovelhas, para no final elas irem ao sacrifício. Então preste bem atenção nisso. A porta das ovelhas conduziam as ovelhas a um aprisco que gerava purificação, que gerava limpeza, a fim de que elas estivessem prontas para a morte, para o sacrifício. Essa era a porta das ovelhas original. E Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, uma nova porta das ovelhas. E o que nós podemos aprender sobre Cristo se apresentando como porta das ovelhas? E essa palavra vai ser dividida em 3 momentos. No primeiro momento, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Cristo se apresenta como um caminho único, uma entrada exclusiva, um caminho que não poderia ser usado de outra forma, não se poderia passar pela janela, não poderia entrar por outro lugar. Ele disse claramente, eu sou a porta, um caminho exclusivo, o único caminho. Ele falava para um público de religiosos, como eu falei, um público que era completamente dominado pela sua religião, pelos seus dogmas, pelas suas leis, pelas suas regras. A religião deles era o Deus deles. A religião fez com que eles tivessem completamente os olhos fechados para qualquer outro tipo de manifestação, a não ser aquilo que estivesse como regra, como lei.
E quantas vezes nós, talvez você, assim como eu, passou grande parte da tua história sendo enganado sobre Cristo, sendo enganado sobre aquilo que Ele gostaria de fazer na sua vida, sobre aquilo que Ele queria fazer na sua vida. A porta das ovelhas antiga era uma porta que levava a uma purificação, mas levava à morte, a um sacrifício. E Cristo, Ele vem trazendo completamente um sentido novo para algo que era religioso também. Cristo vem quebrando padrões, paradigmas, e o verdadeiro Cristo, que é sobre o que nós estamos aprendendo nessa série, aquele Cristo verdadeiro, quem é Ele? Quem é Cristo? Como Ele se apresenta? É um Cristo que altera a nossa mente, Ele altera os nossos conceitos, para que nós possamos viver plenamente aquilo que Ele quer para nós. Nós fomos muitas vezes apresentados a um Cristo distante, a um Cristo que até morreu por mim, sim, Ele se sacrificou, Ele se entregou por mim, mas ainda é como se eu tivesse que fazer algum tipo de sacrifício. Você já se sentiu assim? Te falam de um Cristo que morreu por você, que te ama, que fez tudo por você, mas no seu primeiro erro, você é apontado, dizendo: Cristo não vai te aceitar dessa forma, a igreja não vai te aceitar dessa forma, você está indo contra aquilo que Deus manda. Completamente punitivo, como se nós precisássemos fazer algum tipo de sacrifício ainda. Cristo morreu por nós, Ele fez tudo, Ele é suficiente para isso. Cristo nos chama para renunciar e segui-lo, mas não para sacrificar de novo. Ele nos chama sim para escolher Ele como um caminho exclusivo, mas não para morrer de novo. E existe algo marcante nessa apresentação dele, que diz: eu sou a porta das ovelhas, entrem por mim, porque antes as ovelhas entravam pela porta, eram purificadas, eram curadas, tratadas e conduzidas à morte. Mas agora a nova porta das ovelhas nos conduz para um caminho de purificação, de limpeza, de cura, mas nos conduz à vida. Cristo agora nos apresenta um caminho que é Ele, que nos conduz à vida. Porque a morte que era destinada àquelas ovelhas, Ele já pagou na cruz como um cordeiro, limpo, santo e puro, sem pecado. Ele diz: você entrará e sairá e encontrará pastagem. Aquelas ovelhas entravam pela porta, eram purificadas, limpas, ficavam lindas, mas iam para um sacrifício, iam para uma morte. E hoje nós temos a escolha de acessar uma porta que nos leva para o tratamento, para a cura, para o cuidado, e nos conduz de volta à vida com uma perspectiva nova, com um sentido novo, com plenitude, com satisfação completa, que é o que Ele nos promete. Entrar por essa porta, entrar por Cristo, nos garante isso, uma vida plena que satisfaz. Cristo fala exatamente isso: se você entrar por mim, você encontrará vida plena que satisfaz. E quantas pessoas estão vivendo conflitos na fé? Cristo, Ele é muito claro sobre quem Ele é, sobre como Ele se comporta, o que come, o que veste. Ele é muito claro sobre quem Ele é, porque Ele sabe que nós seres humanos somos confusos. Quantas vezes nós, antes de chegar até aqui talvez, ou você chegou aqui hoje dessa forma, completamente perdido e desorientado sobre quem é Deus. Que coisa é essa religiosa? O que eu sinto dentro de mim que eu não consigo discernir? Agora nas Olimpíadas, né, para mim ficou bem marcante o momento que aconteceu, que um narrador de surf lá, os narradores de surf são bem engraçados até, e aí um deles, depois de uma onda linda, perfeita, uma onda que fez um tubo maravilhoso assim, eu sempre que eu posso eu falo isso, né? Eu tinha um sonho de surfar e é muito bom eu conseguir surfar. Uma marolinha assim, uma ondinha pequenininha, mas eu surfei. E depois de ver uma onda linda, uma onda incrível, ele fala as seguintes palavras: a natureza para mim é Deus. Deus é a natureza. Então eu sou grato pelo que Ele desenha. Ele falou isso. Alguém sem religião, sem fé alguma, com um nível de consciência de que existe um Deus e esse Deus é a natureza. E a Bíblia fala isso. Ele estava correto. Isso é até um pensamento teológico, ele estava correto.
Ele estava bem correto nessa questão. Só que ele está correto em parte. Porque resumir o nosso Deus e resumir a Cristo simplesmente é um Criador distante, que fez coisas bonitas para a gente ver, é muito pouco, é pequeno. Esse Cristo, ele se chamou de porta. Porta existe para que seja entrada, para que seja acessada. Esse Deus, Criador de todas as coisas, que faz uma onda tubular perfeita, Ele é o mesmo Deus que nos convida a entrar nele. E ao entrar nele, encontramos sentido completo para a nossa existência. Talvez esse comentarista esportivo, se ele tivesse o encontro com Cristo, ou ele, quando tiver o encontro com Cristo, eu quero até profetizar isso, quando ele estiver o encontro com Cristo, ele vai entender a plenitude de acessar e de viver plenamente com este Deus que é o Criador de todas as coisas, e de ter Ele morando em nós. Ele nos convida a entrar nele, e Ele entra em nós e transforma a nossa vida e a nossa história. Cristo se apresenta como o único caminho exclusivo para Ele mesmo. Cristo se apresenta para aquelas pessoas perdidas, sem visão, sem a visão clara da realidade, dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho exclusivo para te dar plenitude. E em contrapartida disso, Cristo apresenta uma porta, um caminho cheio de benefícios, cheio de bênçãos para nós, mas também apresenta ladrões e salteadores. E esse é o segundo momento da nossa palavra. Ele diz, lá no versículo 8, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. E ele diz lá no versículo 1 ainda do capítulo 10 também: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Cristo, ele fala que mesmo sendo ele o caminho, a porta, existe alguém que tenta acessar por outro lado, que tenta talvez manchar aquilo que ele construiu, aquilo que ele fez. Todo ensino, todo fundamento que tenta nos apresentar algo de Deus sem passar por Cristo é ladrão, é assaltante. Todo ensino, todo tipo de ensinamento, de conduta que não passa por Cristo é ladrão, é assaltante. E o que o ladrão e o assaltante faz? Matar, roubar e destruir. Nós vamos falar sobre isso. E tem um versículo lá em João, no capítulo 5, o versículo 39, que eu estava lendo esses dias também, e aquilo me marcou muito, muito. E era um versículo que estava sendo destinado aos líderes judeus. Era uma fala para eles, que Jesus, ele diz assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque vocês creem que elas lhe dão a vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, e no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Vocês estudam as Escrituras, vocês vão até ela, sabendo que ela dá a vida eterna, mas se recusam a vir a mim, se recusam a se relacionar comigo, se recusam a me reconhecer como o rei do teu coração. Nós cantamos: reina sobre mim, eu anseio, eu sou tua noiva, eu te espero. Nós nos relacionamos com a palavra de Deus, nós nos relacionamos com o ensino, nós nos relacionamos com a caminhada, com o vir à igreja, com o ir à célula. Mas quantas vezes nós nos relacionamos com as coisas e não relacionamos com o dono das coisas? Não nos relacionamos como Ele, entendendo que Ele é tudo, que a nossa caminhada para ser plena, para satisfazer, precisa ter Ele em nós. Não é distante de nós que, depois de um culto abençoado, de práticas religiosas incríveis, nós venhamos a viver um tipo de tristeza profunda, ou um momento de briga, de ira. Quantos aqui, talvez depois de um culto, teve um motivo para se irar? Brigou em casa com alguém, foi afetado por uma circunstância, e parece que aquele culto não valeu de nada. Parece que zerou completamente aquela experiência. Isso nos mostra que nós não podemos nos resumir a uma atividade. Nós precisamos nos aprofundar e ir a Ele, e entrar na porta, e acessar a porta. As Escrituras nos dão base, nos dão fundamento para compreender quem Ele é, mas não se resume a isso. Nós precisamos pegar o que tem aqui e praticar em nossas vidas para realmente acessar Ele, entrar na porta e viver nele. A palavra diz, Jesus diz, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir.
O modelo de pensamento, de busca, de religião, de fundamento, que nos distancia do ensino de Cristo, nos leva à morte. Mas que morte é essa? Há uma morte espiritual. Há uma morte de que nós não somos capazes de caminhar sozinhos. Tudo distante de Cristo nos conduz a essa morte. Nós precisamos de conexão plena com o Criador. E é isso que Cristo vem trazer. Quando Ele morre pelos nossos pecados, Ele estava reconectando com Cristo. Ele estava ali agora cumprindo algo necessário para que depois da queda de Adão, nós pudéssemos de novo ter comunhão com Deus. Sair ali da ira de Deus. E agora sermos chamados filhos. Porque a morte tinha nos alcançado. A morte tinha nos alcançado. E isso foi exatamente o que aconteceu com Adão. A morte alcançou Adão, Eva, no momento em que eles pecaram. No momento em que eles acreditaram em um fundamento, em um modelo de pensamento distante do que Deus tinha para eles. E o ladrão vem para matar e vem também para roubar. A mentira do pecado, a mentira dos ensinos dos falsos profetas, a mentira de um evangelho fácil, simplificado, sem precisar ir a Cristo, nos rouba. Rouba a vida que Deus tem para nós. Cristo faz um contraponto. Se vocês vêm a mim, vocês têm Deus tem para você e para mim. A vida completa que Deus tem para você e para mim. Nós não fomos criados para sofrer como é o padrão natural das coisas. Adão tinha sido criado para uma vida de descanso, tranquilidade, em um jardim maravilhoso, com todas as possibilidades de alimento, de frutas, animais. Ele tinha até governo sobre elas, ele podia mandar naquilo. Ele tinha tudo completo para viver. Mas uma mentira rouba completamente de Adão e Eva a possibilidade de viver o plano de Deus para eles. De viver o plano original que Cristo tem para mim e para você. E quantas vezes nós somos levados por mentiras. Somos levados por um caminho fácil. Somos levados pela mentira de que é a nossa carne quem nos conduz, é o nosso prazer mesmo. Se eu estou com vontade, se a mente me pede isso, eu me entrego. Na mentira de que nós não somos capazes de suportar. Na mentira de que é muito melhor viver mesmo de qualquer forma e nada importa. Nós cremos nessas mentiras. Mentiras que roubam a vida que Deus tem para nós. E rouba a vida que Deus tem para você. O plano original que Deus tem para você de vida plena, de satisfação. Eu acho que nós vivemos numa geração que é uma das mais complicadas para sentir satisfação plena. Eu não sei você quanto às conquistas, por exemplo. A gente vive experiências de ter um sonho, ter um plano, e aí você corre atrás, luta a batalha. Depois que você conquista aquilo, é como se não fosse nada. Aquilo perde completamente o valor, até o momento da conquista. Eu quero comprar algo, nossa, eu estou desejoso disso. Caramba, eu vejo o site todo dia, eu encho o carrinho da Shein, quem não faz isso aí, né? Eu desejo. E depois que eu conquisto, aquilo já não faz sentido algum. Porque existe vida plena, existe vida que satisfaz, existe sentido completo, somente entrando pela porta, somente acessando a porta das ovelhas. E o pecado, além de matar e roubar, ele conduz à destruição. Adão e Eva agora não podiam mais lidar só com o peso do seu erro, só com a culpa do pecado, mas com as consequências dele. Aquilo que foi morte espiritual, aquilo que roubou o plano original, se transforma em destruição, em um abismo que chama outro abismo, e conduz a um momento em que eu já não consigo mais entender o que está acontecendo comigo. Agora Adão e Eva precisavam lidar com aquele sofrimento de a mulher gerará à luz a um filho com dor, sofrerá dores de parto, o homem comerá do suor do seu trabalho, que eu acho que essa é a pior parte, mas porque eu sou homem, talvez a mulher vai dizer que é a dor de parto, né? Então, desculpem. Mas foi conduzido e foi levado a uma consequência extrema. Você percebe como é uma cadeia, como uma escolha, um caminho mal tomado, um momento ali de frieza e de talvez cabeça quente,
podem nos conduzir a uma jornada de destruição, a uma jornada de morte, de roubo e de queda, de queda, de queda. Cada um aqui pode contar uma experiência, pode contar uma história de como a sua vida foi conduzida para a destruição. Cada um aqui pode olhar para dentro neste momento e enxergar em si um momento de dor, um momento de destruição, um momento em que parece que as coisas não fazem sentido e que nem vão fazer. Cristo, com essa apresentação, nos mostra dois caminhos possíveis. Dois caminhos. Um, entrar pela porta. Ou dois, entrar pela janela. Só que a janela não é acesso para o que Ele tem para nós. Janela não é uma escolha. Nós precisamos acessar a porta e entrar pela porta. E essa escolha é uma questão de vida ou morte. Tem um hino antigo, né? Que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, a vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, Cristo agora te quer libertar. Isso é coisa de velho mesmo, mas eu não sou velho, eu sou jovem, eu estou no Bill 1. Mas é de velho. Agora eu me senti aqueles senhores de 90 anos da igreja com o inário na mão. Meu Deus do céu, que isso, cara? Como assim? Tipo, a crise existencial agora. Que isso, cara? Como assim? Eu tive uma atitude muito velha agora, muito velha. Muito velha, pregador velho. Que isso, cara? Como assim? Deixa eu beber água. É uma questão de vida ou morte. É vida ou morte. Vida ou morte. Cristo nos chama para uma escolha mesmo. Para uma escolha consciente daquilo que a gente quer fazer para a nossa vida, para a nossa história. Quantas vezes nós vivemos no automático? O automático é um perigo. O automático de que, tá bom, vamos vivendo aqui, vamos entendendo, seja o que Deus quiser, num sentido de largar mesmo. E não se posicionar mesmo, de tomar decisões difíceis. Quando a gente fala que não existe um sacrifício mais que precisa ser feito, não existe mesmo, mas existe uma renúncia a ser feita. E escolher a porta, que é Cristo, significa fechar todas as outras portas possíveis. E talvez você tenha dificuldade disso hoje. Fechar as outras portas. Portas que ao longo da tua história você abriu. Ou abriram para você e te empurraram lá dentro. E você ainda sem muita consciência, simplesmente entrou, conduzido pelos ensinos de janela. Pelos ensinos de fundamentos que não apontavam de Cristo. Talvez pela imaturidade da adolescência. Talvez por um momento em que você confiava muito em alguém ou alguém. E isso te conduziu a um momento como esse. Mas hoje Cristo nos traz a uma consciência e a um entendimento de que existe uma porta. E é a porta das ovelhas, que tem por objetivo nos levar lá para dentro. E talvez você agora esteja todo ferido, toda ferida, cheia de marcas, completamente angustiado, maltratado pela tua história, mas que Cristo nos conduz e diz: venha, entra hoje, entra na porta, entra por mim, e você vai ficar um pouco aqui no aprisco, sendo tratado, curado, amado, vai ser podado aquilo que precisa ser podado. Vem para o aprisco, e vale a pena, porque quando você sair, você vai encontrar pastagem, vai encontrar sustento, vai encontrar segurança, para caminhar agora completamente limpo, plena de viver uma vida que faz sentido, que satisfaz. Cristo não nos chama para uma prisão, Cristo não nos diz, entra na porta. Isso aqui me marcou muito quando Ele diz, e vocês vão entrar e sair e encontrará pastagem. Eu, por muitas vezes, só me apeguei ao entrar, do tipo, entrei na porta e agora eu fico lá e tá tudo bem e tal. Não, Ele diz, você vai entrar, você vai ser curado, tratado, e agora sai e encontra pastagem. Cristo nos chama para um caminho de liberdade. Cristo nos chama para um caminho em que sim, viveremos a nossa vida, realizaremos os nossos sonhos, mas agora sem nenhum tipo de amarra do pecado, sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum tipo de coisa que nos aprisionam ou mancham a nossa visão. As escamas cairão dos olhos e agora nós veremos aquilo que Cristo quer fazer em nós e através de nós, sem mais marcas,
Chega da vida pesada. Chega daquela caminhada que parece que as coisas não andam, não saem do lugar. Chega da crise existencial. Cristo quer devolver de volta a tua identidade, aquilo que Ele te formou para ser, a mulher que Ele formou para ser, o homem que você foi formado para ser. Cristo, Ele tem sim um plano para cada um de nós. Lá quando Deus chama Ananias para realizar ali uma obra com Paulo, com Saulo, Ele chama um cara específico, de um lugar específico, um outro homem específico, de uma condição específica. Então você tem uma especificidade, você tem uma particularidade que Deus quer usar. O teu passado não importa. Ele te convida para entrar pela porta e agora limpar essas coisas. Chega de marcas, chega da dor. Existe um caminho, existe uma porta, existe um caminho, um lugar exclusivo para acessar, para que todas as coisas fluam, para que todas as coisas se desenvolvam. E ele diz, lá no versículo 10, no final, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu, Cristo, a porta das ovelhas, vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. De acordar todos os dias, Senhor, muito obrigado por mais um dia, porque agora eu tenho a certeza que eu estou contigo. Cara, que satisfação de viver. Que, às vezes eu sou meio maluco, e tem dia que eu boto música assim, eu fico pulando em casa. Hoje de tarde eu fiquei um pouco assim, que eu estava sozinho, aí eu posso fazer essas coisas. Que quando tem gente em casa, mas a gente pode mesmo ter satisfação na vida, de olhar ao nosso redor, na nossa caminhada, e ter plenitude, alegria, paz, completude. Cristo tem para nós vida, uma vida plena que satisfaz, com tudo o que precisamos, tudo. Esse tudo é Ele. Ele não vai te dar mais nada além dele, e é o suficiente, é tudo o que precisamos. O ladrão nos entrega a morte no final. Parece uma escolha muito simples de se fazer. Um caminho é vida, é plenitude, é paz, é alegria, é tudo de bom. E outro caminho, claramente, morte. E porque muitas vezes nós escolhemos a morte. Nós escolhemos o final da nossa trajetória, o final da nossa história. Porque muitas vezes, inconscientemente ou conscientemente mesmo, nós escolhemos virar completamente para a porta dos benefícios, para a porta que é Deus, para a porta que é Jesus, e virar para o caminho da janela, que vai conduzir a um final ruim para nós. Lá em Provérbios diz, tem caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte. Vários caminhos para nós parece bom. Isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui não condena em nada, não faz mal a ninguém. Eu estou pecando sozinho, não estou afetando ninguém com o meu pecado. Eu não estou afetando ninguém com a minha decisão errada, com a minha escolha. Só que a morte de um arrasta vários. A morte de Adão e Eva trouxe a gente para o buraco. Então assim, a morte de um inconsequente, a escolha inconsequente de um, traz todo mundo. Coloca a gente no mesmo barco. E se não fosse Cristo, e se não fosse a porta, o que seria de nós? E tem uma coisa que nos coloca diante dessa escolha correta, é a fé. Lá no capítulo 9 de João ainda, antes de citar os fariseus, diz o seguinte, e esse momento aqui é daquele milagre do cego de nascença. Então tinha um homem que era cego, e aí Jesus vai, faz o lodo, passa no olho dele. Esse aqui é o final da conversa que ele tem com Jesus. Jesus ouviu que o haviam expulsado, tinham expulsado esse homem lá do templo. E ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Tem uma versão que diz o seguinte, eu quero crer, mas quem ele é? Disse Jesus, você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Esse homem, ele passou por uma jornada de fé, da construção da fé. Ele é curado, e aí perguntam para ele, quem te curou? Ele diz, não sei, foi um homem, não sei dizer quem era. Depois, ele passa por mais um momento, é indagado, e aí, talvez um pouco mais consciente,
pergunta de novo: quem é esse homem que te curou? Aí ele diz: cara, só pode ser um profeta, porque para fazer o que ele fez tem que ter um poder diferente, não é qualquer pessoa. E agora, diante de Cristo, mais uma vez, Cristo pergunta: você crê no Filho do Homem? E ele responde: quem é ele, Senhor? Eu quero crer nele. E agora completamente consciente: se és tu, eu creio. Se és tu, eu creio. E o adorou. Essa construção de fé nos leva a escolher a porta. Eu não sei qual momento que você está agora. Talvez você esteja em um momento de que eu fui atraído, eu fui chamado de alguma forma, eu fui até curado, só que eu ainda não sei quem ele é. E essa série de mensagens tem o objetivo de apresentar e de colocar diante desse Jesus. Talvez você esteja num momento de que, cara, só pode ser alguém muito poderoso, mas eu ainda não sei reconhecê-lo. Eu não entendo como ele se move, eu não entendo como ele faz as coisas. Pode ser. Ou você está agora em um momento diante de Cristo. Hoje foi um dia em que Cristo falou com você, tocou no seu coração, desfez algumas dúvidas da tua cabeça. E agora você está em um momento, em uma condição mais consciente. Do tipo: eu creio, eu creio, eu creio. E adorou. Os fariseus, eles achavam que tinham a informação completa, o modelo de caminhada completa, mas estavam cegos. Cegos, cegos. E o homem cego, que agora não mais cego, a partir de uma construção breve de fé, ele pôde reconhecê-lo. O tema supremo do Evangelho é a vida abundante com Cristo. Não uma vida triste e pesada, não uma vida de privações, mas uma vida abundante com Cristo, em que temos plenitude para a nossa história. E caminhando para o final, Cristo ele sempre nos convida a um passo. Quando ele se apresenta como um porta, ele já deixa implícito que porta precisa ser aberta e entrada. Porta precisa ser acessada. E hoje, mais uma vez, ele nos conduz a entrar pela porta. Ele nos conduz a dar um passo para uma vida plena, para uma vida abundante que satisfaz. Não mais uma porta das ovelhas que depois do tratamento levava à morte e à perdição. Mas agora, uma porta das ovelhas que conduz ao tratamento e nos devolve para uma vida plena. Nos devolve limpo, pronto para curar outros, para cuidar e abençoar outros. Nos tira de uma entrada de morte para uma entrada de vida. Nos tira da roubar, matar e destruir e nos conduz à vida plena que satisfaz. E aí, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Agora ficou mais jovem, porque ficou tipo rap, né? Cristo sempre nos faz um convite. E hoje ele nos convida mais uma vez. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei quanto tempo de igreja você tem. Eu não sei. Nós temos vivido um tempo na nossa igreja e sendo incentivados à palavra, a uma busca que faz com que a gente se sinta muitas vezes novo convertido, apresentado ao Cristo verdadeiro, aquele Cristo que tem muitas coisas boas para nós e tem um plano bom para nós. E neste momento ele nos convida a entrar por ele. Eu não sei o teu tempo de caminhada, eu não sei se você chegou aqui sozinho, ainda com temores, angustiado, mas ele nos chama. Entra em mim, encontra aqui segurança, alívio para esse momento difícil e sai para a pastagem, sai para viver plenamente. Eu quero convidar os líderes de célula